Mais um dia, como é bom estar adorando ao Senhor. Como é bom entregarmos a Ele a nossa gratidão, a nossa vida. Como é bom entregarmos a Ele nossos sonhos. Nessa manhã, eu estava buscando ao Senhor. Eu ainda estava na cama, antes mesmo de me levantar. Estava falando com Ele. E algumas coisas Ele estava ministrando no meu coração. E eu me lembrei de algo tão importante. Justamente isso que nós declaramos essa manhã inteira, que tudo pertence a Ele, tudo está nas mãos dEle. O poder, o domínio, a morte, a vida, qualquer coisa vem do Senhor. Ele conta os nossos dias, Ele decide o momento onde nós vamos abrir os nossos olhos pela primeira vez. Ele decide o momento onde nós vamos fechar nossos olhos pela última vez. O poder está todo nas mãos dEle. E a única coisa, meu irmão, que nós podemos fazer nessa terra é desejar a vontade dEle, que é melhor. A palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando nós conseguimos alinhar nossos planos com os de Deus, quando nós conseguimos desejar os desejos dEle, nós não sofremos com a dor, nós não sofremos com a perda, nós não sofremos com algumas desilusões que aparentemente parecem coisas tão ruins para nós, quando nós entendemos se aquilo foi um propósito divino para que algo pior não nos aconteça. Quando nós entendemos isso, o reino de Deus se manifesta em nós e você se torna justiça por Ele. Sabe aquela história de que é melhor estar só do que mal acompanhado? Não é assim que o mundo diz aí fora? Se você quiser, você nunca vai estar só. O Senhor sempre vai ser a sua companhia, a sua melhor companhia. E é melhor sim andar apenas com Deus do que estar mal acompanhado. É muito melhor esperar no Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa falar nos nossos corações nessa manhã. Pai, fala conosco mesmo. Ministra a tua vontade, ministra o teu querer. Abra nossos ouvidos e olhos espirituais. E que acima de tudo, o teu reino venha até nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra por favor a palavra de Deus no livro de Romanos. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 12. Aqueles que me conhecem há um pouco mais de tempo sabem o quanto eu sou literalmente apaixonado por essa palavra. Esse versículo especialmente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu constantemente estou citando ele aqui, constantemente eu utilizo ele nas minhas orações. É um versículo que, ao meu ver, foi o versículo que mais me impactou na minha vida cristã, até o dia de hoje. Claro que toda a palavra é divinamente inspirada, toda a escritura é apta para corrigir, para exortar, para curar, libertar. Mas cada um de nós sempre tem aquele versículo que bate o olho pela primeira vez e recebe uma revelação divina e fala: meu Deus, isso mudou a minha vida. Jesus, quando entrou na minha vida, transformou ela por completo. E o Espírito Santo, quando me trouxe a revelação a primeira vez desse versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, me tirou de uma mesmice, me tirou de uma rotina de murmuração. Sim, eu já era cristão e murmurava e muito. Me tirou de uma rotina de mendigar as bênçãos de Deus, de sempre estar chorando, reclamando: Deus, tem misericórdia de mim. O dia que o Espírito Santo me trouxe a revelação desse versículo, a minha postura como cristão mudou de uma vez por todas, e é a qual eu tenho tentado adotar desde aquele dia. Isso já faz algum tempo. E eu quero que o Espírito Santo fale hoje poderosamente ao teu coração, que seja Ele, não eu. Abra comigo lá Romanos capítulo 12, versículo 2, eu estou usando a nova versão internacional, a nova versão internacional, a NVI, mas você acompanha comigo aí na versão que estiver à sua mão.
Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? A palavra de Deus diz aqui nesse texto que existe uma vontade de Deus. Uma vontade de Deus, e ela não é de qualquer maneira. Não é uma vontade sem propósitos. Não é uma vontade porque Deus quis. Não. A palavra está nos ensinando que existe uma vontade de Deus e ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quantas coisas desagradáveis nós não vivemos hoje? Quantas coisas desagradáveis? 14 horas de trabalho por dia. Uau! Às vezes é assim. É necessário, não estou dizendo que é pecado, longe de mim. Trabalhar é nobre e muito bom. Quantas coisas desagradáveis. Discussão. Marido e mulher brigando por causa do cartão de crédito. Ou alguém acha isso agradável? Alguém acha isso agradável? Uau! Claro que não. Quantas coisas desagradáveis não vivemos? Minha esposa que me dizga, né? Uma coisa desagradável é tentar acordar o marido de manhã. Como eu já disse, não escondi isso para ninguém. Eu tenho uma dificuldade para sair da cama, especialmente quando é 6 horas da manhã. É o sono mais gostoso. É desagradável. Ao contrário das rotinas, das pequenas coisas que nos são desagradáveis, do choro, da perda de um ente querido, que é extremamente desagradável, de um problema financeiro. Ao contrário de todas essas coisas desagradáveis pelas quais nós passamos, a palavra de Deus diz que Ele tem uma vontade para nós, já delimitada, já planejada, e essa vontade ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Perfeita. Quando eu falo a palavra perfeita, o que vem à sua mente? Qual é a definição de perfeição? É essa vontade que Deus tem para nós. Amém? Pastor, e por que, a grande pergunta do cristianismo moderno, por que não vivemos a vontade perfeita de Deus? Por que então não conseguimos viver essa vontade que é boa, que é agradável, que não tem nada desagradável? Eu vejo pessoas dedicando a sua vida a Cristo, não a religião, não a igreja, não a um templo, a uma placa, a uma instituição, dedicando sua vida a Cristo, e tendo uma vida extremamente desagradável, uma vida péssima. Pessoas que estão dedicando a sua vida a Cristo. Eu particularmente conheci muitos nessa minha carreira cristã. Pessoas que amam a Deus a tal ponto que acham que viver uma vida infeliz nessa terra, fazendo coisas que agradam a Deus, mas sendo completamente infelizes ao fazê-las. Não importa, o importante é fazer, e um dia eu vou estar lá nos céus, e lá sim eu vou viver a glória com Deus. Só que a palavra de Deus não diz que é assim. Diz que quando você entende os propósitos de Deus, você vive de maneira agradável nessa terra. Agora vem a grande questão, e preste muito bem atenção no que eu estou te dizendo da parte de Deus nessa manhã. Viver de maneira agradável não significa viver no bem-estar. Não significa estar todas as manhãs no spa. Não. Maneira agradável. Escute bem o que o Senhor está dizendo nessa manhã. Você pode até ser açoitado, e você vai se alegrar nisso. Você pode até sofrer, e você vai estar em paz com isso. Você pode ter todos os teus bens tomados de você, e mesmo assim você vai dizer: eu me alegrarei no Senhor. Pastor, mas isso não é agradável. Volta um pouquinho comigo no versículo. Não se conforme, ou não se amoldem, diz algumas versões, aos padrões deste mundo. Mas mude a sua maneira de pensar. Transforme-se pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Só assim, diz a palavra de Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos a um exemplo bem típico.
O apóstolo Paulo, alguém duvida que aquele homem foi um grande homem de Deus? Talvez um dos maiores evangelistas que a terra já viu, implantador de igrejas. Alguém duvida da seriedade daquele homem? E olha todas as epístolas que ele deixou para nós no Novo Testamento. Dentre todos aqueles que se dedicaram a escrever, de ser o canal pelo qual o Espírito Santo escrevia, o apóstolo Paulo, sem dúvida, na igreja fundada por Jesus Cristo, foi aquele que teve a sua maior participação nas Escrituras. Ele, quando chega no fim da sua vida, na velhice, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Ele estava tentando dizer na sua velhice: Senhor, a minha parte eu cumpri na minha vida a sua boa, agradável e perfeita vontade. E alguém pode me dizer: mas Paulo viveu a perfeita vontade de Deus? Viveu. Mas espera aí, Paulo não foi levado de um lado para outro, prisioneiro, açoitado, naufragou e no fim foi levado até o Império Romano para lá ser morto? Sim. E se você ler com calma as Escrituras, você vai se lembrar que Paulo dizia: importa-se que eu vá testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo perante o imperador. Esse era o alvo dele, esse era o objetivo dele, chegar diante do imperador romano e proclamar a salvação de Jesus Cristo. O que ia acontecer depois disso? Ele mesmo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, vou viver eternamente com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como cristãos modernos, muitas vezes estamos vivendo segundo o padrão desse mundo. Pastor, não troquei de carro esse ano, não comprei o carro do ano. Então não estou vivendo a boa, agradável vontade de Deus. Por quê? Essa história de que se você só está na plenitude da bênção de Deus, se você tem o carro que você queria todo ano e troca todo ano, Deus em nenhum momento prometeu isso para nós. Isso é padrão deste mundo. Por mais que eu sei que às vezes a gente nem gosta de ouvir coisas assim, mas é verdade. Isso é padrão desse mundo. Padrão desse mundo de que a bênção de Deus é só aquilo que é agradável, que é bonzinho. Não. A nossa mente tem que ser transformada. Às vezes quando nós choramos, às vezes quando nós passamos por perdas, às vezes quando nós somos humilhados, e por mais que aquilo doa, o Espírito Santo sabe que por mais que a nossa mente humana não compreenda, aquilo é agradável, porque está forjando em nós uma pessoa mais preparada para o dia de amanhã. Está forjando em nós uma pessoa que não vai permitir que os nossos filhos passem por erros estúpidos ou bobos como nós passamos. Que vai ser o melhor amigo dele, do seu filho, da sua filha, até que ele esteja apto a ser conduzido pelo Espírito Santo também e não cometa erros que nós cometemos. Erros, dores, perdas. Se olharmos bem dentro da palavra de Deus, se olharmos bem, às vezes são necessários para que se cumpra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maluquice, né? Ah, pastor, não acredito. É verdade. Tem histórias por aí. Vocês já ouviram falar numa história de um homem que não sabia ler e nem escrever? E numa cidade pequena, no interior, a única coisa que serviu para ele trabalhar, ele não sabia ler nem escrever, e colocaram ele como o porteiro do prostíbulo. Ele era o porteiro, literalmente, ficava lá na porta. Depois de muitos anos trabalhando, isso é uma história verídica, você pode buscar na internet, você vai encontrar lá os detalhes. Não é lenda. Depois de alguns anos trabalhando como porteiro, o pessoal pensou: puxa, está na hora da gente promover esse homem. E pensamos, vamos trazer ele para a administração, para a contabilidade. E ele disse: mas eu não sei ler nem escrever. E aí disseram para ele: olha, se você não souber, infelizmente você não vai servir por cargo. E nós já contratamos outro para ficar na portaria. Então nós vamos ter que te mandar embora. E demitiram ele. E ele ficou muito triste, porque
Ele dedicou alguns anos àquele empreendimento, se assim podemos dizer. Esse homem se tornou depois, ele começou a fabricar pequenas peças de metal e vender. E hoje ele, depois de alguns anos, ele se tornou nada mais, nada menos que o maior fabricante de talheres do mundo. Do mundo. Vocês conhecem muito bem, a marca é bem famosa. Talheres, panelas, nacional, brasileira. Exportada para o mundo inteiro, para não sei quantos países. E um dia perguntaram para ele, foi muito interessante essa entrevista, qual foi a pior e a melhor coisa que já aconteceu com o senhor? E ele disse, a pior e a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi eu ter sido demitido de porteiro do prostíbulo. Pior porque eu pensei, puxa, eu não sei ler nem escrever, não tem futuro para mim, como eu vou sustentar minha família? E melhor porque eu percebi que se não acontecesse aquilo na minha vida, eu jamais teria me dedicado a outra coisa. E aí disseram, o que o senhor está tentando dizer com isso? Ele falou, estou tentando dizer, meu amigo, se naquela época eu soubesse ler e escrever, até hoje eu seria provavelmente o porteiro do prostíbulo. Tem certas coisas que acontecem porque o Espírito Santo quer te levar em lugares muito maiores e melhores. Você tem que começar a entender isso, meu irmão. Algumas perdas, seja um relacionamento, seja finanças, seja um negócio, seja, entre aspas, amizade, porque uma amizade verdadeira não entra num nível de discórdia, mas pessoas interesseiras, fingindo de amigo, podem sim vir a trazer problemas. Seja o que for a sua perda, seja a sua própria saúde, seja anos da sua vida que você pensa, puxa, perdi anos da minha vida nessa situação. Tudo tem um propósito para Deus. O que você precisa hoje é mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Nós estamos enxergando as coisas igual lá fora enxerga. Se não vencemos, se não for vitória todo dia, Deus não está conosco. Quantas vezes eu tenho ouvido de pessoas ao longo desses anos, pastor, mas eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu fiz toda a minha parte, por que Deus não me abençoa? E eu digo, mas Ele não está te abençoando? Não, aquele negócio deu errado. Será que Ele não está te abençoando mesmo? Será que Ele não está te livrando de algo muito pior? Você está entendendo aonde Deus quer te levar nessa manhã? Nossa maneira de pensar é tão limitada. Quantos de nós pode dizer o que vai acontecer daqui 5 anos com a nossa própria vida? Quantos de nós aqui é capaz de dizer exatamente daqui 5 anos o que nós estaremos fazendo numa manhã de domingo, em pleno mês de agosto, daqui a 5 anos? Ah, pastor, eu espero estar aqui na igreja. Eu espero que cada um de vocês não esteja aqui. Meu Deus, pastor, o que é isso? Está mandando a gente embora? Não. Eu espero que cada um de vocês esteja em outro lugar do mundo, levando a glória de Deus de alguma maneira. É isso que eu espero. É isso que eu espero de mim, ao menos. E de cada um de vocês. Não, pastor, mas eu vou ficar aqui na aldeia, ótimo. Então que você esteja na igreja, mas levando a glória de Deus até alguém. Deus sabe o dia de amanhã. E nossa maneira de pensar é tão limitada. Não se conforme com este século, com este mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não fique olhando para a sua própria vida. Meu querido, deixa eu te falar algo da parte de Deus nessa manhã. Quantos de nós estão parando em frente ao espelho e vendo uma pessoa derrotada? Uma pessoa infeliz, uma pessoa que sem propósitos? Porque você está se comparando aos padrões lá de fora. E os padrões lá de fora são luxo, ostentação, riqueza, diplomas e mais diplomas e mais diplomas para que você alcance luxo, ostentação e riqueza, poder. Quantas vezes nós não nos olhamos perante alguém lá fora e falamos, puxa vida, olha a situação que eu estou, e nos sentimos constrangidos. Para com isso. Filho e filha do Deus Altíssimo, coloque-se no lugar que é teu por direito. Entenda que você não está aqui para ficar choramingando. Você está aqui para viver os planos de Deus. Deus te chamou para ser muito mais do que nós pensamos. E isso não está associado só a conquistas profissionais, financeiras e amorosas. Está muito além. Quando nós abrimos os lábios, o Espírito Santo quer usar nossos lábios. O problema está na nossa maneira de pensar.
O problema está na nossa maneira de pensar. Eu costumo dizer, e muitos dizem isso, não é invenção minha, eu só copiei. É um plágio, eu só não me recordo quem falou isso pela primeira vez para eu poder citar a fonte. Mas existem sempre duas maneiras de você falar a mesma coisa. A mesma coisa você pode falar para alguém de duas maneiras diferentes. Você pode, por exemplo, dizer para ela que ela não significa nada para você. Você pode chegar para ela e falar: você é um inútil, você não presta, você não significa nada para mim, eu te desprezo. E você pode chegar para uma pessoa e falar: olha, eu estou um pouco ocupado agora e eu não vou conseguir te atender, mas por favor, vá, trabalhe mais em cima disso e volte e traga isso mais uma vez para que a gente possa tentar conversar de novo. São duas maneiras, uma agressiva, uma ofensiva e uma branda. A palavra de Deus diz que conosco, Deus também usa dessas metáforas. Em alguns momentos Deus diz para nós: olha, se não nascer fruto, eu vou amaldiçoar essa figueira. Ou em outras passagens ele ainda diz: eu vou cortá-la pela raiz, eu vou jogá-la no fogo. Não presta para mais nada. Lembra da figueira onde Jesus passou, foi procurar um fruto, não achou, amaldiçoou ela e falou: nunca mais nasça um fruto de ti. E ela secou no outro dia. Em algumas outras situações, Deus usa de parábolas dizendo: olha, essa árvore aqui não dá fruto, é melhor a gente arrancar ela porque ela está gastando tempo, perdendo nosso tempo, fazendo com que nós percamos nosso tempo. E aí vem aquele agricultor e fala: não, Senhor, dá mais uma chance, me dá mais um ano, vamos cavar ao redor, vamos jogar adubo, vamos ver, vamos melhorar a irrigação dessa árvore, quem sabe ela engrena. Deus fala assim com a gente também, meu querido. Deus fala assim com a gente. Eu particularmente confesso para você que Deus comigo costuma usar mais o sistema do eu vou te arrancar. Deus sabe como lidar com cada um. Dificilmente Deus fala: olha, vamos jogar um adubo ali no Rogério. Vamos dar mais um tempinho para ele. Comigo Deus costuma dizer: olha, eu vou te queimar. Vou arrancar você pela raiz. O importante é que quando você recebe uma palavra, uma exortação, ou uma situação difícil na tua vida, você saiba entender com a mente correta. Se você olhar com o padrão lá de fora, você vai falar: estou enrolado, estou perdido, não tem mais jeito para mim. O pecado bate à minha porta e eu sempre caio no mesmo problema, e eu não consigo. Sabe qual é o maior problema das pessoas que lutam contra vícios? Seja ele de qualquer espécie: jogo, sexo ilícito, pornografia, álcool, qualquer tipo de vício. O maior problema das pessoas que lutam contra vícios, sejam eles de qualquer tipo, é porque, no fundo, elas não acreditam que vão conseguir ficar livre daquilo. Porque elas olham para a sua própria fraqueza, elas olham para a sua própria dependência e falam: eu não consigo. E não conseguem mesmo. Nós não conseguimos mesmo. Quando nós mudamos nossa maneira de pensar e nós passamos a olhar como Deus olha, o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer? Que se nós mudarmos a nossa mente para a mente que Deus tem, automaticamente todo vício é superado, toda dor é superada, toda perda, você olha e encara aquilo como um simples processo para o próximo passo. Olha o que a palavra de Deus diz. Vá comigo, por favor. Lá no livro de Isaías. Me perdoe, eu comecei a pregar e nem disse sobre o que nós estávamos falando hoje. Hoje nós estamos falando sobre os pensamentos de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8 diz assim, acompanhe comigo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? O que Deus está tentando dizer para nós nessa manhã? Nós temos uma maneira de enxergar as coisas, nós temos um método, um modo, segundo o padrão deste mundo, de pensar, e Deus tem outro muito mais elevado. Muito mais elevado. Volto a dizer, nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã. Ele já sabe. Enquanto nós olhamos a linha do tempo de uma maneira contínua, e nós só vemos o dia de amanhã à medida que nós vamos avançando nessa estrada, é como se Deus olhasse a mesma história, só que olhando pela lateral. Ele vê o que está acontecendo agora e o que vai acontecer lá na frente. O ângulo de visão de Deus é completamente diferente do nosso. O nosso é contínuo, dia após dia. Nós somos limitados pelo tempo, nós somos limitados pelo espaço. Um dia eu quase fiquei louco pensando nisso. Essa questão física de Deus e nós, humanos. O que nos torna homens? O que torna Deus Deus? Deus não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço. E nós somos. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, você não consegue atravessar a barreira do tempo. Deus consegue com toda a facilidade. Ele está em todo lugar, em todo o tempo. É por isso que nós não sabemos. Nós achamos que sabemos o que queremos, e Deus vai lá e fala, não é isso que você quer. Não, Deus, é isso que eu quero. Não, você acha que é isso que você quer, mas eu sei o que eu tenho de melhor para você. Diz a palavra de Deus, lembra quando fala lá em Tiago, nós não sabemos nem como convém orar. Nós não sabemos nem o que pedir nas nossas orações. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que vão nos machucar, que vão destruir nossas famílias. Eu me recordo de um pastor muito amigo meu que disse que ele queria muito morar nos Estados Unidos. O sonho dele era morar nos Estados Unidos. E ele disse, Senhor, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos. E ele nunca parava para ouvir o que Deus falava sobre isso. Ele só orava falando. Ele falava e não deixava Deus falar. Só ele podia falar. Isso aconteceu com ele, não quer dizer que vai servir para todos. Mas no caso dele, ele não ouviu, não quis nem ouvir o que Deus falava ou deixava de falar. Apareceu a chance, ele foi. E lá, no cristianismo, procurando uma igreja, ele começou a se esfriar. Um pastor. Esfriar espiritualmente. Começaram a trazer complicações no casamento. E quando ele menos esperava, ele já estava lá há 3 anos, ele nem se considerava mais um cristão, já não ia mais à igreja, um pastor, e ele mal falava com a esposa dentro de casa. E aí foi aí um dia, que por misericórdia Deus enviou um profeta até ele e disse, o que você está fazendo aqui? Era o meu sonho. Esse era o teu sonho? Viver longe de Deus e longe da tua mulher? Dentro da mesma casa, mais longe? Esse era o seu sonho? Viver nessa sociedade tão boa e ao mesmo tempo ser infeliz? Ele entendeu o recado, eles voltaram para o Brasil e graças a Deus tudo foi restaurado. Aonde eu quero chegar com isso? Às vezes nós temos planos que parecem muito bons, porém, diz lá em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, ou em algumas traduções fala, o pão que você penosamente granjeia, sendo que o Senhor dá o descanso aos seus amados. O que isso quer dizer? Todos os nossos planos são nobres. A questão é, são os pensamentos de Deus para nós? Eu prefiro 1000 vezes, cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, mesmo que aos meus olhos pareça que não é tão legal, do que viver apenas meus sonhos e projetos particulares longe de Deus. 1000 vezes, se necessário ser açoitado, cumprindo a vontade de Deus, do que viver num paraíso na terra, completamente longe de Deus ou da minha família ou de tudo que eu amo. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. Pastor, isso é fácil quando tudo está bem, e quando nós já estamos com um monte de problemas? Aí eu vou dizer algo que Paulo falava, alegrem-se.
E Tiago disse isso 2 vezes. Ele disse lá no livro de Tiago: tende por grande alegria, meus irmãos, o passar por várias provações. Ó, que legal, hein? Nossa, posso ouvir um monte de glória a Deus. Glória a Deus. Tende por grande motivo de alegria o passar por várias provações. É o que Tiago fala. Se alegre com os problemas. Pastor, você está de brincadeira? Não, a Bíblia está dizendo isso. Por quê? Porque a prova da vossa fé gera paciência. E uma vez a paciência consumada, vai te trazer a vitória em Cristo. Todas as coisas vão contribuir. Tudo. Desde que você saiba entender o que Deus está fazendo e falando naquele momento. Até dias difíceis podem se tornar grandes coisas. Nós pensamos, puxa, mas é tão difícil que eu estou passando agora. Eu já tenho certa idade. Eu já perdi tanto tempo. Talvez não tenha mais chance para mim. Meu querido, nós não temos ideia. Nós temos mania de achar que sempre está tarde, que nunca mais vai acontecer de novo. A Bíblia diz que Deus tem sempre planos melhores a cada dia. A maior prova viva disso, eu estava até brincando com vocês outro dia, é minha avó. Minha avózinha tem 95 anos. Faz vários anos que a gente está falando, desse ano ela não passa. E o mais engraçado é que cada ano que passa, ela acabou de fazer aniversário agora em agosto, cada ano que passa ela parece estar mais saudável, mais viva, e ela diz, estou vivendo o melhor dos meus anos. E eu falo, meu Deus, como pode alguém viver o melhor dos anos aos 95? A nossa cabeça humana não tem cabimento, não é verdade? Na nossa cabeça humana, passamos do auge, agora é só ladeira abaixo. Ela está no auge dela aos 95. Me explica isso naturalmente, não tem como, só por Deus. Brincadeiras à parte, essa semana ela teve que ir ao banco. Eu nem sabia que isso existia. Ela teve que ir dar uma prova de vida. Já ouviram falar nisso? Eu não sabia que isso existia. Porque ela recebe a aposentadoria e no mês do aniversário ela tem que ir até lá pessoalmente para provar que os filhos ou alguém não está recebendo a aposentadoria, que ela já está morta há muito tempo e alguém está recebendo a aposentadoria. E aí, lógico que isso não acontece com todos, acontece apenas com pessoas selecionadas. O gerente bateu o olho e falou, 95 anos? Pode mandar essa senhora vir aqui, eu quero ver se ela está viva mesmo. Ela contando é muito engraçado, ela contando você chora de rir. Ela entrou no banco lá e falou, quem é que quer saber se eu estou vivo ou não? Quem é o gerente que quer me conhecer? É uma figura, 95 anos. Foi lá, provou que estava viva, continua recebendo a aposentadoria dela. Nós não temos noção. Nós ficamos, perdi 2 anos, faz 3 anos que eu estou falido, faz 5 anos. Nós não temos ideia. Do dia para a noite tudo muda. E nós passamos aí muitos e muitos tempos reclamando de coisas que podem mudar num só piscar de olhos. Basta entendermos a vontade de Deus. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Os meus pensamentos estão muito mais elevados do que os nossos. A nossa maneira limitada de pensar está impedindo que o Espírito Santo faça a obra completa em nossas vidas. A nossa maneira pequena, humana, padronizada conforme esse mundo, baseado em bênçãos, em números, em matérias, está nos limitando de viver o melhor de Deus. Olha o que ele fala na palavra dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Acreditem no que eu estou dizendo, e eu estou abrindo o meu coração. Nessa manhã não é o pastor, nessa manhã é simplesmente o Rogério. Um cristão que teve a sua vida transformada por esse tipo de mensagem. Uma pessoa que mesmo andando no Evangelho, mesmo conhecendo a Jesus, mesmo passando pelo batismo, vivia uma vida, desculpe a verdade, medíocre. Uma vida medíocre. Trabalhava, comia, dormia, tinha prazer em alguns dias, em algumas coisas, em outras não, e era uma vida sem propósito, sem objetivos maiores. O dia que o Espírito Santo me explicou sobre isso, o dia que ele tocou meu coração sobre essa questão de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O dia que ele me mostrou que eu tinha que mudar a minha maneira de enxergar, que eu não podia mais padronizar os meus olhos segundo o que eu vejo lá fora, e sim padronizar a minha maneira de pensar segundo a palavra dele. O dia que isso entrou na minha vida, eu garanto para vocês, eu posso até chorar um dia ou outro, mas mesmo nesses dias eu olho e falo, Senhor,
que seja feita a tua vontade, eu estou em paz. O que passar disso é lucro. Eu deixei de ser ambicioso para certas coisas pequenas e mesquinhas que nós tanto almejamos. Não vou ser hipócrita, lógico que eu gosto de conforto, eu gosto de me alimentar bem, gosto de muitas coisas boas que essa vida pode nos proporcionar. Mas de uns tempos para cá, e eu percebo que isso não é coisa minha, como Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais eu estou preso aos sonhos de Deus e menos apegado ao que eu considero importante. Acreditem, volto a dizer, não é o pastor que está dizendo, é simplesmente um homem que teve sua vida transformada. Acreditem, quando nós entramos na maneira de entender de Deus, tudo ao nosso redor é transformado. Tudo, tudo. Parece que você entra numa outra dimensão, parece que rasga uma tela que era uma falsa, era uma pintura, parece que aquela tela é rasgada e você entra no mundo real. E as coisas começam a dar muito mais certo do que vocês imaginam. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 11. Acompanha comigo. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele está dizendo, eu não posso saber o que está passando dentro da sua cabeça agora. Eu não posso ler os seus pensamentos. Eu não sei dizer se você está pensando, puxa, já estou cansado, já está na hora desse culto acabar e eu preciso ir comer hoje minha macarronada, meu nhoque, sei lá o quê. Eu não sei dizer se dentro da sua mente agora está pensando, eu preciso disso, eu preciso mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Eu não sei. Somente cada um de vocês pode dizer o que está dentro de cada um agora. Porém, Deus fala que a mesma coisa acontece com ele. Somente o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. Nós não conhecemos os pensamentos de Deus, mas hoje um privilégio que o Espírito Santo nos dá, meu querido, que quando ele se aposta da nossa vida, diz que onde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, como diz a sua palavra em 1 Coríntios, automaticamente nós passamos a ter a mente dele. Versículo 12 diz, nós, porém, não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. O Espírito de Deus quer revelar para nós a vontade dele. Nós não recebemos o Espírito desse mundo. Nós somos ensinados desde criança, desde pequeninos, na nossa cultura. E quando eu falo cultura, não fique, não, é porque nós vemos uma sociedade ocidental, capitalista. Não. Mesmo aqueles que cresceram em sociedades comunistas ou livres dessa história do consumo, eles também querem e buscam a todo tempo o poder, o poder e o poder. Nós somos ensinados na natureza humana, mas diz aqui que nós recebemos o Espírito de Deus. Se nós recebemos o Espírito de Deus, Ele quer revelar a vontade dEle para nós, Ele quer manifestar a glória dEle para nós, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar. E aí hoje eu te faço uma pergunta muito simples, o que está te limitando? O que te impede de viver a vontade de Deus? O que te impede de se tornar aquilo que Deus quer que seja? Pastor, olha, eu estou passando uma situação difícil, sei lá, com as finanças, com o trabalho, com a empresa, e é uma coisa que já vem acontecendo há alguns meses, ou sei lá, alguns anos. O que está te limitando? Vá buscar o Senhor. Pergunte para Ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Há uns meses atrás eu ouvi uma coisa que me deixou muito feliz com um dos nossos irmãos. Ele passava dias difíceis com o negócio dele. E nós conversamos sobre esse tipo de palavra. E ele disse o seguinte, falou, olha, eu construí essa empresa há muitos anos atrás, algumas décadas atrás. Mas eu estou em paz. Se necessário for fechá-la, começar do zero em outro ramo de atividade, eu não me importo. Desde que Deus me dê a direção.
E eu falei, é isso. Esse é o segredo. Muitas vezes nós nos limitamos. Não, eu só sei fazer isso. Eu só posso fazer isso. E às vezes Deus está tentando fazer aquilo dar errado para você, desculpe aqui, deixar de ser o porteiro do prostíbulo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amém? Às vezes Deus te leva para uma outra direção. Às vezes Deus te mostra outro caminho. Diferente do que você está adaptado. Diferente do que 4 ou 5 anos de faculdade te ensinaram a fazer. Quantas pessoas hoje você conhece que realmente trabalham na área de atividade da qual a faculdade a preparou? Eu falo pela minha turma. Minha turma tinha 80 pessoas fazendo veterinária. Desses 80, hoje não tem 30 atuando como veterinário. Não tem 30. Meu Deus! Tanto dinheiro público jogado fora, Universidade de São Paulo, 80 alunos, só 30. E os outros? De tudo que você imaginar. Confeiteiros. Confeiteiro. E não estou falando isso como desprezo. Uma amiga minha gostava de fazer. Ela fazia a festa dos filhos dela e ela mesma fazia aquela parte, não sei como chama, é confeitagem? Não sei. Fazia o bolo lá ficar bonitinho. Não sei o termo técnico disso. E decoração. E ela gostou do negócio. Começou a fazer alguns cursos. Abriu uma empresa disso. Ganha pelo menos umas 6 vezes mais que eu. Ela está feliz, ué. Ela gosta disso. Puxa, mas foram 5 anos dedicados em tempo integral na faculdade, aprendendo a ser um veterinário. Não importa. Ela se adaptou. Ela entendeu. E hoje, se você perguntar para ela, ela não está feliz pelo recurso que aquilo dá. É lógico que também é bom. Mas ela está feliz porque ela se sente realizada. Ela vê o trabalho dela. E olha, não estou falando por falar, não. Ela alcançou um nível de excelência nesse negócio. Ela é contratada por pessoas assim, que pagam realmente fortunas por uma festa de aniversário do filho, onde ela prepara tudo. Dá decoração, os animadores, ela organiza festas infantis hoje. E está muito feliz, muito feliz. Parece uma coisa simples. Eu conheço outros que deixaram tudo para abrir um bar, um boteco. Aonde eu estou chegando com isso? Não fique preso à sua limitação, não fique preso eu não sei fazer isso. Aprenda. Ninguém nasceu sabendo. Você nasceu sabendo andar? Sim ou não? Você aprendeu, não aprendeu? Caiu um pouquinho, não caiu? Todo mundo aqui anda de bicicleta? Tem gente que não anda até hoje, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei nadar até hoje. Tá aí, é um bom desafio para mim, preciso aprender a nadar. Nós precisamos aprender coisas e entender o plano de Deus para nós. Se Deus permite passar por certas coisas para que possamos entrar na boa, agradável vontade perfeita dEle, vamos fazer isso. A partir de hoje, eu te desafio a sua oração, não ser mais, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, manda recursos, Senhor, faz. Nós estamos querendo ditar ordens para Deus e dizer o que Deus tem que fazer. Eu te desafio a mudar a sua oração hoje. Foi algo que eu fiz alguns anos atrás, mediante essa palavra, e funcionou comigo. Eu te desafio a partir de hoje dizer, Senhor, eu vou ficar aqui quietinho, até o Senhor falar comigo o que o Senhor quer que eu faça. É totalmente diferente. Vai por mim, Ele não demora a falar. Quando você fica ali quietinho e fala, eu quero ouvir, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Ele fala. E quando Ele fala ao seu coração, não é homem, não é profeta, não é pastor nenhum que vai dizer, não faça. Isso é perigoso. Não. O dia que o Espírito Santo de Deus te dá uma direção e fala, faça, você começa a entrar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu sei que hoje eu me empolguei porque, volto a dizer, essa palavra transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Transformou minha maneira de enxergar o Evangelho, transformou tudo. Essa palavra transformou até minhas finanças como consequência. Sim, passei a viver muito melhor financeiramente por causa desse tipo de pensamento. Buscando a vontade de Deus.
Melhorou muito meu casamento. Não era ruim, nunca foi. Mas ficou muito, muito melhor quando eu começo a entender a vontade de Deus. Melhorou em todos os sentidos nossa vida dentro do Evangelho, como ministros do Evangelho. Porque nós entendemos que o tempo todo nós temos mania de entrar pelas portas da casa de Deus, dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Deus faz isso, Deus cura, Deus liberta, Deus não sei o que, não sei o que. Deus sabe o que Ele tem que fazer. Não somos nós que precisamos avisá-lo. O inverso é verdadeiro. Ficar um pouquinho quietinho e falar: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero saber o que está na sua mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Amém? Eu vou lançar esse desafio para você nessa manhã. Eu tenho mania mesmo de causar problemas para vocês desse tipo, desse nível, de colocar vocês em situações delicadas que ou Deus fala conosco ou a gente está perdendo tempo aqui. Então eu vou lançar esse desafio.